Atenção dentista, você sabe fazer uma placa oclusal? Ou ainda, quando o paciente chega no consultório, quais os tipos de placas que a gente pode fazer? Quais as espessuras diferentes? Vamos discutir um pouco mais nessa aula prática de placas oclusais, onde eu vou te mostrar tudo por dentro, os mecanismos das placas, por que a gente não deve chamar uma placa de miorrelaxante, por que a placa tem que ter tais características, tais espessuras, e vou te mostrar 5 tipos diferentes de placas. Pega seu café que a gente vem junto aqui estudar sobre placas oclusais. Próximo artigo aqui, vários na real, que esse eu deixei para o final porque ele é muito bom. Deixa eu só botar aqui no slide, pronto. Esse artigo vem falar vocês sabiam, olha só, spoilers da aula de hoje, que a placa oclusal, ela tem efeitos, inclusive, na ansiedade do meu paciente? É muito legal esse tipo de estudo, e esse estudo aqui eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho no final da aula, que é o melhor estudo, a gente deixa o que é bom pro final. Sabe aquela pessoa que... Eu sou aquele tipo de pessoa que come tudo, come a salada, as coisas ruins e deixa o melhor do prato pro final. E eu vou fazer isso com vocês aqui nesse artigo super especial. Então a gente vem falar sobre a placa, como a gente vai parar de errar, o que as pesquisas estão trazendo para que você, obviamente, fature mais no consultório também, trabalhando com propósito, trabalhando com... Quem disse uma aluna minha, eu tenho... Como que ela falou? Eu tenho a Daniele, eu tenho uma justificativa do que trabalhar. A meu trabalho é útil, eu me sinto útil ajudando meu paciente que está sofrendo com dor. Olha que legal, né? Que bonito ouvir isso. Então, as placas oclusais basicamente são um dispositivo interoclusal que ele é feito ou na arcada superior ou na arcada inferior. Tanto faz, os dois têm o mesmo efeito, servem igual. Qual que você indica mais, André? Depende muito de cada caso. Essas placas, elas podem recobrir somente canino a canino ou fazer a cobertura total dos dentes. Geralmente só superior ou geralmente só inferior. Em alguns casos é mais interessante fazer só inferior. Por exemplo, em casos que o paciente tem uma apneia do sono associada. Pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, a gente não pode indicar placas oclusais superiores porque elas pioram a dor do meu paciente, pioram a apneia do meu paciente. Então eu não posso indicar, mas nesses casos eu posso indicar uma placa inferior sem problemas. Depende muito da oclusão desse paciente, claro, né? A gente tem que individualizar o caso. A oclusão, se por exemplo o paciente tem muitas perdas dentais inferior, vou fazer a placa na arcada superior. Se eu consigo ter mais estabilidade dessa placa na arcada inferior, eu vou fazer na arcada inferior. Mas é a mesma coisa no sentido de que não é uma vai melhorar mais o paciente que o outro, não. Ambas melhoram igual o paciente, tem o mesmo efeito, né? O mesmo princípio ativo que a gente vai mostrar aqui, que são 3 princípios ativos da placa oclusal. Mas, geralmente, depende muito do padrão da arcada e da quantidade de dentes que a pessoa tem. Se a pessoa tem dentes suficientes para segurar uma placa superior, eu sempre priorizo a placa superior, porque ela é mais fácil de ajustar no consultório, tá? Placas inferiores, às vezes, em alguns pacientes é interessante, como eu falei, em casos de pacientes com apneia ou com a língua, às vezes, muito grande, a placa inferior pode ser interessante também. Essas placas, como eu falei, podem ser confeccionadas na arcada superior e inferior. E o legal dela, que chama atenção para nossa aula daqui a pouco, é que ela é um método reversível e conservador. Quando a gente for falar em ajustes da placa e ajustes oclusais, vocês vão entender o porquê um ajuste oclusal melhora uma DTM, às vezes, uma dor. Por que um tratamento ortodôntico às vezes melhora uma DTM, mas esses tratamentos, ajuste oclusal, ortodontia, não são reversíveis, são irreversíveis e não são nada conservador. Uma vez que eu desgastei o dente, isso não se repete, isso não tem como nascer de novo, né? Só colocando resina, mas não é o que eu quero. Então, aqui a placa tem o nosso objetivo de ser reversível, eu atuar nessa placa
mexer nela, ajustar, polir várias vezes sem ter nenhum dano para o meu paciente ou para o sistema oral do meu paciente, o sistema estomatognático. Tá? Então isso é importante vocês saberem. A placa oclusal, aqui a gente fala muito de placa para dor, né? Placa para controlar os sinais e sintomas de DTM, controlar os sinais e sintomas de bruxismo. Placa, por exemplo, para DTMs articulares, placas para DTMs musculares. Existem, por exemplo, placas para DTMs articulares, onde a gente quer, por exemplo, numa artralgia, melhorar a engrenagem articular, que essa placa tem que ser um pouquinho mais espessa. Existem casos onde o paciente tem, por exemplo, um estalo articular, um deslocamento de disco com redução, às vezes sem redução, que o nosso objetivo é melhorar também o posicionamento do disco. E a gente pode usar uma placa de reposicionamento que joga a mandíbula um pouco para frente. Isso é possível também. Mas não é só para tratar problemas patológicos, problemas de alterações. Serve também para prevenir mobilidade dental e prevenir o desgaste dental nas estruturas, seja de próteses, seja de facetas, ali, ó, proteger essas restaurações, proteger o nosso trabalho protético. Isso é um ponto que o dentista às vezes não se dá conta, inclusive de como faturar mais no consultório. Hoje, o que eu indico para os meus alunos, principalmente, eles sabem disso. Todo meu aluno que trabalha com prótese, com facetas, com dentística, sabe? Ou até mesmo com pério, você terminou o seu tratamento de pério, você terminou o seu tratamento de prótese, né? Colocou lá a reabilitação bonita, que custou uma fortuna. Você vai chegar e vai mandar o paciente embora? Não. Você tem que usar uma placa de proteção desse seu trabalho. É uma placa um pouquinho diferente, uma espessura um pouco menor, que ela tem o objetivo aqui de proteger o seu trabalho protético. Qual que é a ideia? Então pensa assim comigo, fiz as facetas bonitas, fiz as próteses, e eu não sei se isso aí, meu paciente durante o procedimento que eu estava fazendo, né, as próteses provisórias, a reabilitação, eu não percebi se o paciente estava rangendo, apertando, batendo os dentes, fazendo bruxismo ali. Então o que eu posso fazer? Uma placa para proteger essa restauração. E nesta placa eu consigo visualizar se o bruxismo do meu paciente está ativo. Certo? Eu consigo ver na placa se ela tem desgastes dentais, se essa placa ela tem ranhuras, se ela tem ilhas, né, pontos nessa placa, ilhas, né, bolas nessa placa, onde está mais desgastado, condizendo com o apertamento. E aí eu vou pensar o quê? Opa, o paciente está tendo um bruxismo ativo aqui. Logo, eu preciso, nesse caso aqui, manter a minha placa oclusal para evitar e proteger a minha restauração. Se, por exemplo, agora um outro exemplo, atenção, eu fiz lá minha placa oclusal, só que o paciente usou lá uns 2, 3 meses e a placa tá igual, tá inteira, tá lisa, não tem nada. Essa placa, eu sei que o paciente ele não precisa mais usar todos os dias. Eu vou mudar o meu plano de tratamento. Ele vai usar essas placas quando? Como ele não está com bruxismo ativo, eu vou orientar esse paciente a usar em momentos específicos. Por exemplo, sabe que ele vai lá no final de semana, vai numa festa, vai beber bastante, ou ainda tá lá escrevendo um TCC, tá concentrado, tá jogando videogame, em momentos de maior ansiedade, estresse, concentração, ou quando o paciente bebe álcool, fuma muito ou toma muito café, são momentos onde o paciente pode ter um bruxismo potencializado durante a noite. Então é nesses momentos que o paciente vai ter que usar a placa, tá? Para proteger o seu trabalho protético aqui, que é um dos principais objetivos aqui da nossa placa oclusal, que é proteger restaurações, facetas e próteses, e também na parte de periodontia, prevenir a mobilidade dental. Eu gosto dessa técnica, muito interessante. A gente usa uma espessura da placa um pouco menor. Sabe quando você vai mandar o registro oclusal para fazer no laboratório, ou até mesmo você pode fazer no seu consultório, a gente tem que fazer um registro da oclusão
com a espessura correta que a gente quer que essa placa venha. Eu quero uma placa para DTM articular, faço mais espessa. Quero uma placa para DTM para proteger restaurações, mais fina, né? Uns 2 milímetros no mínimo ali no último dente. Eu vou medir a minha parte oclusal lá no último dente. A espessura da minha placa é sempre baseada lá no último dente. Então, por exemplo, aqui, isso aqui não é uma placa para oclusão, mas ela é uma placa onde a gente tem, né, para ver aqui, é uma placa de aparelhos invisíveis, né, que eu tinha aqui para mostrar. E a gente vai medir a espessura dessa placa aonde? Lá no último molar, certo?